Meu nome é Silas, e eu nunca vou me esquecer do dia em que a minha própria família riu de mim, na minha cara, como se eu fosse o maior dos tolos. Foi durante a leitura do testamento da minha tia-avó Amélia. Quando o advogado disse que a única coisa que ela me deixou foi a velha biblioteca abandonada nos fundos do terreno, meu cunhado, Ricardo, soltou uma gargalhada alta que cortou o silêncio da sala. Parabéns, Silas, ele disse com o veneno escorrendo da boca. Enquanto nós ficamos com as terras e o dinheiro, você ficou com uma pilha de papel velho e poeira. Pelo menos serve para acender o fogão a lenha. A humilhação tem um peso, um gosto amargo que a gente nunca esquece. O que você faria se todos rissem de você por herdar uma ruína? Escute a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Me diga também de qual cidade você está me ouvindo, preciso saber que não estou sozinho nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. A sala de estar da tia Amélia estava abafada, com aquele cheiro de móveis antigos e de luto mal disfarçado. Era uma tarde cinzenta, pesada. Meus primos e seus cônjuges estavam todos lá, com os olhos brilhando não de tristeza, mas de ganância. Eles se ajeitavam nas cadeiras, ansiosos, trocando olhares que mediam o valor de cada objeto na casa. Eu me sentia um peixe fora de água. Sempre fui um homem simples, um marceneiro que viveu do suor das próprias mãos, enquanto eles sempre se preocuparam mais com as aparências. Quando o advogado limpou a garganta e leu a parte que me cabia, o riso do Ricardo foi a faísca que incendiou o ar. Não foi só ele. Vi os sorrisos contidos, os olhares de pena, a satisfação no rosto de cada um por terem se livrado do lixo, e o deixado para o parente mais simples. Ninguém disse uma palavra para me defender. O silêncio deles foi quase tão cruel quanto a risada. A zombaria não ficou contida naquela sala. Vila das Bromélias é uma cidade pequena, onde as notícias, principalmente as ruins e as fofocas, correm mais rápido que vento em campo aberto. Em poucos dias eu me tornei o Silas coitado que herdou a biblioteca caindo aos pedaços. Quando eu passava na rua, as pessoas me olhavam de um jeito diferente. Alguns com pena, outros com um desprezo velado, como se a minha herança definisse o meu valor como homem. Podia ter vendido esse entulho pro cunhado e pegado uns trocados. Ouvi uma vizinha comentar com outra no armazém. Mas o Silas sempre foi meio sonhador, apegado a coisas que não valem nada. Cada comentário era uma pedrinha atirada em mim, e eu sentia o peso dela se acumulando nas minhas costas, me curvando de vergonha. Eu não respondi ao Ricardo naquele dia, apenas abaixei a cabeça, senti o sangue esquentar no meu rosto e engoli a humilhação, mas por dentro, algo endureceu. Não era raiva, era diferente, era uma espécie de determinação silenciosa. A tia Amélia tinha sido a única pessoa da família que sempre me enxergou de verdade. Ela me ensinou a ler naqueles livros empoeirados, me mostrava a beleza na madeira de uma estante antiga, no cheiro do papel. Ela via valor onde os outros só viam velharia. Herdar aquela biblioteca para mim não era sobre dinheiro ou bens, era sobre honrar a memória da única pessoa que me deu afeto sem pedir nada em troca. Enquanto eles riam da minha herança inútil, eu sentia que tinha recebido a parte mais importante dela, a responsabilidade de cuidar do seu santuário. No fim de semana seguinte fui até lá pela primeira vez como dono. A pequena construção de tijolos estava pior do que eu lembrava. A porta de madeira maciça rangeu como um lamento quando a empurrei. O ar lá dentro era denso, carregado com um cheiro de mofo, poeira e tempo. Teias de aranha grossas como algodão ligavam as prateleiras ao teto. O chão estava coberto por uma camada de sujeira e folhas secas que entraram por uma janela quebrada. Os livros, centenas deles, estavam empilhados de qualquer jeito, alguns com as capas inchadas pela umidade. Olhando para aquele caos, para o trabalho imenso que eu teria pela frente, sozinho, um pingo de dúvida quase me afogou. Por um instante, a voz do Ricardo ecoou na minha cabeça, e eu me perguntei se ele, no fim das contas, não estava certo. Aquela dúvida, no entanto, durou pouco. Durou o tempo de um suspiro fundo, que levantou um pouco da poeira no chão, porque a minha vida inteira foi construída em cima de coisas que os outros não davam valor. Eu nasci e me criei aqui mesmo, em Vila das Bromélias, filho de um carpinteiro que me ensinou tudo o que sei. Meu pai dizia que um homem se mede pela firmeza da sua palavra e pela honestidade das suas mãos. Ele nunca juntou fortuna, mas deixou um nome limpo, e a lição de que o verdadeiro valor não está no que brilha, mas no que dura.
Cresci na oficina dele, com as mãos sujas de graxa e cheirando a verniz, aprendendo a transformar madeira bruta em algo útil, em algo que servia às pessoas. Ser marceneiro não é só cortar e pregar madeira. É um trabalho de paciência, de enxergar o potencial onde ninguém mais vê. É entender os veios, as imperfeições, e saber que é justamente nelas que mora a beleza da peça. Enquanto meus primos iam para a cidade grande sonhando com escritórios e dinheiro rápido, eu encontrava minha satisfação no cheiro da serragem fresca pela manhã, na precisão de um encaixe perfeito, na alegria de um cliente ao ver um móvel antigo da família restaurado, com a história preservada. Aprendi a valorizar o tempo, a dedicação e o suor. Aprendi que as coisas mais sólidas da vida são construídas devagar, com cuidado e com o coração. Foi nesse ritmo, devagar e com o coração, que construí minha vida com a Helena, minha falecida esposa. Nós nos conhecemos na festa de São João da cidade, e desde o primeiro sorriso dela, eu soube que era a mulher com quem eu queria envelhecer. Não tínhamos quase nada quando casamos, apenas uma casinha simples que meu pai me ajudou a levantar, um punhado de sonhos e uma vontade imensa de fazer dar certo. Ela trabalhava como costureira e à noite, o som da minha plena na pequena oficina nos fundos se misturava com o zumbido da máquina de costura dela. Éramos uma dupla, parceiros em tudo, enfrentando cada dificuldade de mãos dadas. Lembro de uma noite de temporal, logo no nosso primeiro ano de casados, quando uma goteira apareceu bem em cima da nossa cama. A Helena riu, dizendo que até o céu estava chorando de emoção por nós, mas eu me senti um fracassado. Naquela mesma noite, subi no telhado debaixo de chuva e consertei o buraco com o que tinha. Quando desci, encharcado e tremendo de frio, ela me abraçou e disse que eu era o homem mais forte do mundo. E eu prometi a ela, ali, que enquanto eu estivesse vivo a nossa casa nunca mais teria uma goteira. Cumpri essa promessa até o último dia dela. Essa era a minha riqueza, a palavra dada, o cuidado, o amor construído tijolo por tijolo. Vila das Bromélias era diferente naquele tempo. As pessoas pareciam mais unidas, a vida corria mais devagar. As fofocas existiam, claro, mas havia também um senso de comunidade, de ajuda mútua. Se a colheita de alguém era ruim, os vizinhos dividiam o que tinham. Se uma casa precisava de reparo, apareciam mãos para ajudar. Foi nesse ambiente que cresci, e foi nele que a tia Amélia se destacava como uma figura quase mítica. Ela era a irmã mais velha da minha avó, uma mulher que nunca se casou, que preferia a companhia dos seus livros à das pessoas. Muitos a achavam estranha, reclusa. Eu a achava fascinante. A biblioteca, que hoje é essa ruína que herdei, era o seu santuário, e por algum motivo ela me permitia entrar. Eu era um menino magricela, curioso, e ela via em mim uma sede que os outros não notavam. Enquanto meus primos corriam atrás de bola de gude, eu passava tardes inteiras sentado no chão de madeira daquela biblioteca, ouvindo as histórias que ela lia para mim. O cheiro de papel antigo e couro, a luz dourada entrando pela janela e dançando sobre as partículas de poeira, a voz calma dela me transportando para mundos distantes. Aquele lugar não era uma pilha de entulho, aquele lugar era a minha infância. Tia Amélia me ensinou a ler com os livros das suas prateleiras. Foi ela quem me deu O Conde de Monte Cristo, dizendo que era uma história sobre paciência e justiça. Ela me mostrava os mapas antigos, as enciclopédias com gravuras de animais exóticos, os livros de poesia com as páginas amareladas. Ela dizia que o conhecimento era a única riqueza que ninguém podia nos tirar. Enquanto o resto da família a visitava por obrigação, eu ia por prazer. Eles viam uma velha excêntrica cercada de velharia. Eu via uma rainha em seu castelo, um castelo feito de histórias e sabedoria. Essa ligação sempre foi um ponto de estranhamento para o resto da família. Eles não entendiam por que a tia maluca gostava tanto do filho do carpinteiro. Talvez porque, no fundo, éramos parecidos. Ambos valorizávamos o que era quieto, o que era sólido, o que era construído com tempo e alma. Eles, com sua pressa e sua ambição, nunca tiveram paciência para decifrar, nem a tia Amélia, nem a mim. Por isso, quando o testamento foi lido, a reação deles não foi uma surpresa. Eles riram do que não conseguiam entender, do que não conseguiam medir em dinheiro. Riram da minha herança porque nunca enxergaram o verdadeiro legado.
Depois vieram os anos difíceis. A Helena adoeceu. Foi uma luta longa, silenciosa, travada dentro das paredes da nossa casinha. A doença dela consumiu nossas economias, consumiu minhas noites de sono, consumiu a alegria que antes transbordava. Eu trabalhava o dia todo na oficina e passava as noites em claro ao lado da cama dela, segurando sua mão, contando as histórias que a tia Amélia um dia me contou. Vendi ferramentas preciosas, recusei trabalhos maiores que me manteriam longe de casa por muito tempo. Fiz tudo o que um homem pode fazer para aliviar o sofrimento da mulher que ama. Cada centavo que eu ganhava ia para os remédios, para os médicos. Meus primos na época comentavam pelas minhas costas sobre como eu estava me afundando, como eu deveria ser mais prático. O Ricardo, meu cunhado, chegou a me dizer que eu estava gastando dinheiro à toa com um caso perdido. Ele nunca entendeu que aquilo não era um gasto, era um investimento no amor, na dignidade dela. Eu não me importava em ficar sem nada, desde que a Helena tivesse o mínimo de conforto. A dignidade dela valia mais do que qualquer fortuna que eu pudesse juntar. Quando ela se foi, há 10 anos um silêncio pesado tomou conta da minha vida. A casa ficou grande demais, a oficina, quieta demais. O zumbido da máquina de costura dela nunca mais soou. O luto é um tipo de ruína que se instala por dentro. Por muito tempo, eu apenas sobrevivi. Acordava, trabalhava, comia, dormia, o trabalho foi meu único refúgio, a única coisa que me mantinha de pé. Cada móvel que eu consertava era um pedaço de mim que eu tentava remendar. A solidão se tornou minha companheira constante, uma sombra que me seguia para todo lado. Nesses anos de viuvez, eu me tornei ainda mais quieto, mais fechado no meu mundo. A cidade mudou, as pessoas mudaram. O senso de comunidade se perdeu um pouco, dando lugar a um individualismo mais frio. Eu me tornei o Silas, o marceneiro coitado, o homem que perdeu a esposa e nunca mais se reergueu completamente. Eles viam minha vida simples como um fracasso, minha falta de ambição como uma fraqueza. Não entendiam que a minha escolha foi viver uma vida de acordo com os meus valores, honrando as promessas que fiz e as memórias que carregava. Algumas vezes, antes da tia Amélia falecer, eu passava pela rua de trás e olhava para a pequena construção da biblioteca. Já estava abandonada naquela época, com as trepadeiras subindo pelas paredes e a tinta descascando. Ela já estava muito idosa e não tinha mais forças para cuidar do seu refúgio. Eu sentia uma pontada de tristeza ao ver aquele lugar, que foi tão vivo, se entregando ao tempo. Pensava em oferecer ajuda, em consertar a porta, em limpar o jardim, mas nunca quis parecer interesseiro. Respeitava o espaço dela, mesmo que fosse um espaço de abandono. Meu pai me ensinou a trabalhar a madeira, mas foi a tia Amélia quem me ensinou a ler o mundo. Ela me ensinou que há tesouros que não são feitos de ouro ou prata, mas de conhecimento, de memória, de afeto. A Helena me ensinou que o amor verdadeiro é feito de sacrifício, de presença, de cuidado diário. Minha vida foi forjada nessas lições, nesse trabalho duro e nesse amor profundo. Foi uma vida sem luxos, sem grandes conquistas aos olhos do mundo, mas uma vida honesta, uma vida digna. Uma vida que me preparou para aquele momento na sala de estar, para suportar o riso do meu cunhado. E agora, parado aqui, no meio desta poeira e deste cheiro de mofo, eu não vejo apenas uma biblioteca em ruínas. Eu vejo o rosto da tia Amélia sorrindo para mim por cima das páginas de um livro. Eu vejo as mãos da Helena segurando as minhas. Eu vejo meu pai na oficina, me mostrando como segurar um formão. Esta herança não é uma pilha de papel velho, é a soma de tudo que eu fui, de tudo em que acredito. É um teste para minha própria alma, para minha resiliência. A zombaria deles não me diminui, pelo contrário, ela apenas reforça o abismo que existe entre nós. Eles veem um fim, um entulho. Eu vejo um começo. Uma oportunidade de honrar cada sacrifício, cada lição, cada memória. A decisão de limpar este lugar, de trazê-lo de volta à vida, não é para provar nada a ninguém. É uma promessa silenciosa que faço a mim mesmo e às pessoas que amei. É sobre cuidar do que me foi confiado, sobre encontrar valor onde todos os outros só conseguiram enxergar o lixo, e eu faria isso nem que levasse o resto dos meus dias. Comecei o trabalho na semana seguinte, com o corpo ainda pesado pela humilhação.
A primeira coisa que fiz foi tentar arrancar as trepadeiras que sufocavam a parede da frente. Era um trabalho duro, de puxar e cortar, e o suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a poeira. No primeiro dia, a dona Elvira, minha vizinha da casa ao lado, me observava da janela da cozinha dela. Depois de um tempo, ela saiu e me ofereceu um copo água. Muito esforço para pouca coisa, não acha, seu Silas? Ela disse, com uma pena que cortava mais que faca amolada. Essa construção não tem mais salvação. Era melhor ter deixado o mato tomar conta de vez. Eu agradeci a água, bebi em silêncio e voltei ao trabalho. O comentário dela ficou ecoando na minha cabeça o resto da tarde. Os dias se transformaram em semanas, e cada fim de semana era a mesma rotina. Eu saía da minha casa com minhas ferramentas, minha marmita com arroz, feijão e um ovo, e ia para a biblioteca. Passava o dia limpando, consertando o que era possível, com os poucos recursos que eu tinha. Remendava o telhado para estancar as goteiras, pregava tábuas nas janelas quebradas para impedir que a chuva e os bichos entrassem. As pessoas que passavam na rua diminuíam o passo. Eu sentia os olhares nas minhas costas, alguns cochichavam, outros apontavam. Eu me tornei a atração da cidade, o velho teimoso que tentava ressuscitar um defunto. A solidão ali, entre aquelas paredes mofadas, era quase palpável. Uma presença fria que se sentava ao meu lado enquanto eu comia meu almoço no degrau da porta. A indiferença da família doía de um jeito diferente. Era mais afiada, mais pessoal. Nos primeiros domingos depois da leitura do testamento, eu ainda esperava um telefonema, um convite para o almoço na casa de um dos primos, como era costume. O telefone nunca tocou. Um dia, passei em frente à casa da minha prima Lúcia e vi os carros de todos estacionados na porta. O cheiro de churrasco estava no ar. Eles estavam todos lá, rindo, comemorando suas heranças valiosas, e eu nem sequer fui lembrado. Naquele momento, eu entendi que, para eles, eu não era mais parte da família. Eu era o parente excêntrico, o embaraço, o homem que eles preferiam manter à distância, para que a minha pobreza não contaminasse a nova riqueza deles. O Ricardo, meu cunhado, fazia questão de me lembrar do meu lugar. Certa vez, ele passou de carro enquanto eu varria a calçada em frente à biblioteca. Ele parou, abaixou o vidro e gritou, com um sorriso largo e cruel: "E aí, Silas, achou algum tesouro escondido aí no meio do lixo? Se achar alguma traça banhada a ouro, me avisa." Os amigos que estavam com ele no carro riram alto. Eu apenas o encarei, segurando o cabo da vassoura com força, sentindo a madeira contra a palma da minha mão. Não dei a ele o prazer de uma resposta. Apenas voltei a varrer, com o coração batendo forte no peito, misturando raiva e uma tristeza profunda. A humilhação pública era a arma preferida dele, e ele sabia usá-la muito bem. Com o tempo, o isolamento se tornou a norma. As pessoas que antes me cumprimentavam com um bom dia animado, agora me davam um aceno de cabeça rápido, quase sem olhar no meu rosto. Alguns, eu via de longe, atravessavam para o outro lado da rua, para não terem que passar por mim e pela fachada em ruínas da biblioteca. Eu comecei a me sentir como um fantasma na minha própria cidade. As conversas no armazém paravam quando eu entrava. Eu pegava o que precisava. Pagava e saía, sentindo o peso do silêncio e dos olhares que me seguiam até a porta. Ninguém me perguntava mais sobre o meu trabalho de marcenaria, sobre a minha vida. A única coisa que parecia interessá-los era o meu fracasso herdado. As ofertas de ajuda eram a pior parte. Eram humilhações disfarçadas de gentileza. O Zé do Trator, um conhecido da cidade, parou um dia e disse: "Ó Silas, se quiser botar essa tranqueira abaixo, eu faço um preço bom para você. A gente limpa o terreno num dia só, e você fica com espaço livre para plantar umas couves." Ele falava como se estivesse me fazendo um grande favor, como se a única solução lógica fosse a destruição. Outro vizinho me ofereceu R$ 50 por todas as estantes de madeira, para lenha. Dizia que a madeira estava podre, cheia de cupim, e que eu ainda sairia no lucro. Cada oferta era um lembrete de que eles não viam valor nenhum naquilo, e por extensão em mim. O apelido pegou. Primeiro, ouvi as crianças na rua gritando: "Lá vai o tio Silas da Casa dos Livros Velhos." Depois, entre os adultos, o apelido ficou mais curto e mais cruel: "O tolo da biblioteca."
Ouvi por acaso, na fila da padaria. Duas mulheres conversavam baixo, mas não baixo o suficiente. O tolo da biblioteca está ali, disse uma. Coitado, perdeu o juízo de vez depois que a mulher morreu. Agora fica gastando o pouco que tem com aquele entulho. Fingi que não ouvi. Paguei meu pão e saí com a cabeça erguida. Mas por dentro, cada palavra daquelas era como um caco de vidro se cravando na minha alma. A imagem que eles tinham de mim estava selada. Houve um momento em que a dúvida quase me venceu. Era um dia chuvoso, frio. Uma goteira nova e teimosa tinha aparecido bem em cima da grande estante central, a peça mais bonita da biblioteca. A água pingava ritmicamente sobre os livros já manchados, um som que parecia zombar dos meus esforços. Eu estava cansado, com as mãos cheias de farpas, o corpo dolorido. Sentei-me no chão empoeirado, olhei para o teto escuro, para as paredes úmidas, para a desordem que parecia nunca ter fim. Naquele instante, a voz do Ricardo, os olhares de pena, os cochichos, tudo veio de uma vez só. E eu me perguntei, com uma sinceridade dolorosa, e se eles estiverem certos? E se eu for mesmo um velho tolo, apegado a uma fantasia? Essa sensação de desamparo me paralisou por alguns minutos. Eu me senti pequeno, insignificante, um homem lutando sozinho contra o tempo, a decadência e o desprezo de todos ao seu redor. A imagem que a cidade tinha de mim parecia mais real do que a minha própria convicção. O marceneiro honesto, o marido dedicado, o homem de palavra. Tudo isso parecia ter sido apagado e substituído por essa caricatura do tolo da biblioteca. A solidão nunca foi tão pesada quanto naquele momento. Não era apenas a ausência de pessoas, era a ausência de crença, de apoio, de um único olhar que dissesse: continue, eu entendo o que você está fazendo. Aos poucos, as minhas encomendas na marcenaria também começaram a diminuir. As pessoas pareciam hesitar em me confiar seus móveis. Talvez pensassem que, se eu era louco o suficiente para investir meu tempo e energia naquela ruína, eu não seria mais confiável para fazer um trabalho decente. Um antigo cliente para quem eu já tinha feito vários móveis me disse sem rodeios: Silas, eu gosto muito do seu trabalho, mas o pessoal anda comentando. Dizem que você não está mais com a cabeça no lugar. Vou levar meu armário para aquele rapaz novo que abriu uma oficina na entrada da cidade. Foi um golpe duro, direto no meu ofício, naquilo que sempre foi meu orgulho e meu sustento. O isolamento se tornou completo. Eu passava os dias na minha oficina, com cada vez menos trabalho, e os fins de semana na biblioteca. Minha vida se resumia a esses dois espaços de silêncio e poeira. Eu não ia mais à praça aos domingos, não frequentava mais as festas da igreja, evitava os lugares onde sabia que encontraria conhecidos. Era mais fácil ficar sozinho do que enfrentar os olhares e os sorrisos de zombaria. Minha casa, que um dia foi cheia de vida com a Helena, agora era apenas um dormitório. A biblioteca se tornou meu verdadeiro lar, meu campo de batalha, meu refúgio e minha prisão. Ainda me lembro de uma tarde específica, sentado nos degraus da biblioteca, comendo minha marmita fria. Um grupo de adolescentes passou, e um deles gritou: "Cuidado para a casa não cair na sua cabeça, tio." Eles riram e seguiram seu caminho, sem nem imaginar o peso daquelas palavras. Naquele momento eu não senti raiva. Senti uma clareza fria e cortante. Eu percebi que, aos olhos de Vila das Bromélias, eu não era mais o Silas, o marceneiro. Eu era uma anedota, um personagem folclórico, o velho tolo e sua propriedade inútil, e nada que eu dissesse ou fizesse mudaria isso. Essa constatação, em vez de me quebrar, acendeu algo dentro de mim, uma teimosia antiga, uma fibra de resistência que eu nem sabia que ainda possuía. Se eles me viam como um tolo, que assim seja, mas eu não ia desistir. Eu não ia dar a eles o prazer de me verem derrotado. Aquele trabalho na biblioteca deixou de ser apenas sobre honrar a memória da tia Amélia, passou a ser sobre honrar a mim mesmo. Sobre provar, não para eles, mas para minha própria alma, que meu valor não era definido pelo julgamento alheio. Eu continuaria meu trabalho, tijolo por tijolo, tábua por tábua, mesmo que o mundo inteiro risse de mim. A zombaria deles me deu um tipo diferente de força. Uma força silenciosa que não precisa de aplausos. Cada risada, cada cochicho, cada olhar de desprezo se tornou combustível para minha determinação.
Eles achavam que estavam me enterrando sob o peso da vergonha, mas não percebiam que, na verdade, estavam me dando a semente da minha própria redenção. Eu me apeguei à lembrança da tia Amélia me entregando o Conde de Monte Cristo, e dizendo que a paciência é a chave para toda justiça. Eu seria paciente. Deixaria que eles rissem. O tempo, assim como a madeira, tem seus próprios segredos e sua própria maneira de mostrar a verdade. O inverno chegou, e com ele, dias mais curtos e frios. O trabalho se tornou mais difícil. Minhas mãos, já calejadas pela marcenaria, começaram a rachar com o frio e a umidade. Havia dias em que eu voltava para casa tão exausto, que mal conseguia tirar as botas. Eu me olhava no espelho e via um homem mais velho, mais magro, com os olhos fundos de cansaço. A imagem do tolo que eles viam parecia estar se tornando realidade na minha aparência. Mas por dentro, algo estava sendo forjado, como o aço na bigorna. A cada tábua que eu pregava, a cada telha que eu ajeitava, eu sentia que estava reconstruindo não apenas a biblioteca, mas a minha própria dignidade. Meu cunhado Ricardo comprou um carro novo, um modelo caro que mal cabia nas ruas estreitas da cidade. Ele fazia questão de passar devagar em frente à biblioteca, com o som alto, como um pavão exibindo suas plumas. Para ele, o sucesso era visível, barulhento, material. Ele não conseguia entender a minha dedicação a algo que não oferecia retorno financeiro imediato. A mente dele, focada em lucro e aparência, era incapaz de ver a riqueza que eu estava protegendo, a memória, a história, o afeto contido naquelas paredes. A vitória dele era barulhenta e vazia. A minha seria silenciosa e duradoura. E foi assim, nesse casulo de isolamento e trabalho duro, que eu continuei. O mundo lá fora podia me julgar, podia rir, podia me esquecer. Mas dentro daquelas paredes, eu estava em paz. Eu estava conversando com o meu passado, com as pessoas que amei. Eu limpava as prateleiras e sentia a presença da tia Amélia. Eu consertava uma viga de madeira e ouvia os conselhos do meu pai. Eu olhava para o espaço vazio e imaginava Helena sorrindo, orgulhosa da minha persistência. Eles eram minha plateia, meu incentivo. E isso era tudo o que eu precisava. A realização final daquele período veio numa noite em que eu trabalhava até mais tarde, à luz de um lampião. Eu estava finalmente organizando os livros, limpando a poeira de décadas de cada capa. O silêncio era total. Lá fora, a vida da cidade seguia sem mim. E eu percebi que não me importava mais. Eu tinha aceitado o meu papel de pária, tinha me tornado de fato o velho da biblioteca. E, pela primeira vez, não senti vergonha disso. Senti uma espécie de liberdade. Livre do julgamento deles, livre da necessidade de aprovação. Eu era apenas um homem, sozinho, cuidando do que era seu. E naquele momento eu entendi que a verdadeira solidão não é estar só, mas sim viver uma vida que não é sua para agradar os outros. O tempo foi passando, e a biblioteca aos poucos começou a mudar de cara. O telhado já não tinha goteiras, as janelas estavam vedadas e o chão, antes coberto de detritos, agora estava varrido, revelando o belo assoalho de peroba que a tia Amélia tanto gostava. Depois de meses de trabalho pesado, limpando e consertando a estrutura, chegou a hora de cuidar do que havia dentro. O coração daquele lugar, os móveis e os livros. Comecei pelas estantes menores, lixando a madeira, passando verniz, sentindo o cheiro familiar do meu ofício preencher o ar. Era um trabalho que me trazia paz, que me conectava com a minha essência. Mas eu adiava o maior desafio. A grande estante de embuia, que ocupava toda a parede dos fundos. Era a peça mais nobre, a obra-prima do lugar, e estava em um estado lastimável. Eu sabia que não seria fácil. A estante era maciça, pesada como um monumento. Para restaurá-la direito, eu precisaria movê-la, algo que eu vinha evitando. Numa manhã de sábado, criei coragem. Usei umas cunhas de madeira e uma alavanca de ferro, fazendo força com cada músculo do meu corpo. O móvel rangeu, protestando, e se arrastou alguns centímetros pelo assoalho. Foi o suficiente. Quando olhei para a parede que antes ficava escondida, não vi nada de especial, apenas a marca da poeira e algumas teias de aranha. Mas quando fui limpar a parte de trás da própria estante, algo me chamou a atenção.
Como marceneiro, eu conheço madeira, eu sinto a madeira. E o painel do fundo não soava como deveria. Bati com os nós dos dedos e o som foi oco, oco demais para uma peça daquela qualidade. Meu coração deu um salto, não de esperança, mas de curiosidade. A tia Amélia era uma mulher cheia de segredos, de pequenos mistérios. Aproximei o lampião e comecei a examinar o painel com mais cuidado. Para um olho leigo, pareceria uma peça única de madeira. Mas para mim, que passei a vida inteira estudando encaixes e veios, havia algo ali. Uma linha quase invisível, uma junção perfeita demais, feita para não ser notada. Peguei meu formão mais fino e, com a paciência de um cirurgião, comecei a trabalhar na fresta. A madeira cedeu com um estalo suave. Não era um painel inteiro, mas uma porta disfarçada. Atrás dela, um compartimento escuro e empoeirado. E dentro do compartimento, uma caixa de metal pesada e fria ao toque. A caixa estava trancada. Não havia fechadura visível, apenas um pequeno orifício. Olhei para ela por um longo tempo, sentindo o peso daquele segredo nas minhas mãos. Minha primeira reação foi de perplexidade. O que poderia ser tão importante para ser guardado com tanto cuidado? Por um instante pensei em arrombá-la, mas a ideia me pareceu um desrespeito. A tia Amélia não faria algo sem um propósito, sem uma chave, sem uma pista. E então, como um relâmpago, uma memória da minha infância me veio à mente. A tia Amélia me entregando um livro, sempre o mesmo, dizendo que ali dentro estava a história de um homem que esperou, planejou e conquistou a justiça mais perfeita de todas. Corri para a pilha de livros que eu tinha separado para limpar. Meus dedos, trêmulos, folhearam as lombadas empoeiradas até que eu o encontrei. O Conde de Monte Cristo. A capa de couro estava gasta, as páginas amareladas, mas o livro parecia mais grosso do que o normal. Abri-o e no meio, as páginas tinham sido cuidadosamente cortadas, formando um compartimento secreto. E ali dentro, brilhando contra o papel antigo, estava uma pequena chave de bronze. A chave da caixa. Era uma mensagem dela, uma prova de que aquele tesouro, fosse o que fosse, era destinado a mim. Ao único que compartilhava com ela o amor por aquelas histórias. Voltei para a estante com a chave na mão. O metal frio parecia queimar na minha palma. Coloquei-a no orifício da caixa e girei. A fechadura abriu com um clique metálico que ecoou no silêncio da biblioteca. Levantei a tampa devagar, com o coração batendo na garganta. Lá dentro, não havia ouro, nem joias. Havia algo muito mais valioso. A primeira coisa que vi foi um maço de papéis amarrados com uma fita de cetim vermelha. Eram documentos, escrituras, e ao lado deles, um diário de capa de couro e uma carta, com o meu nome escrito na caligrafia elegante da tia Amélia. Comecei pelos documentos. Eram escrituras de terras. Dezenas delas. Pequenos lotes, grandes áreas, terrenos que eu conhecia de nome, espalhados por toda a região de Vila das Bromélias e arredores. Terras que todos na cidade, inclusive minha família, acreditavam pertencer ao município, ou que eram de donos desconhecidos abandonadas há gerações. A tia Amélia, com seu jeito quieto e discreto, passou 40 anos comprando esses pedaços de chão, um por um, sem que ninguém soubesse. Ela usou o pouco dinheiro que herdou dos meus bisavós e o investiu na única coisa que, segundo ela, ninguém podia fabricar mais: a terra. Eu não entendia o valor daquilo tudo no começo, eram apenas papéis velhos para mim. Mas então me lembrei das conversas na cidade, das notícias sobre a nova rodovia que o governo ia construir, cortando a região para ligar a capital ao norte do estado. Um projeto que estava valorizando cada palmo de terra por onde passaria. Peguei um mapa antigo que estava no fundo da caixa e, com as mãos trêmulas, comecei a localizar as propriedades. Uma por uma. E o meu queixo caiu. A maioria das terras compradas pela tia Amélia ficava exatamente no trajeto da nova estrada, ou nas áreas adjacentes, que se tornariam zonas comerciais e industriais. Aqueles papéis não eram apenas papéis, eram uma fortuna que faria o dinheiro e as terras que meus primos herdaram parecerem esmola. Eu não era um homem de números, mas eu entendia de proporções. O que estava naquela caixa era o suficiente para comprar a fazenda do meu cunhado Ricardo,
a casa dos meus primos, a cidade inteira de Vila das Bromélias, e ainda sobraria troco. A velha biblioteca abandonada, o entulho que servia para acender fogão a lenha, guardava um patrimônio que ninguém em sã consciência poderia imaginar. A tia Amélia não era uma velha excêntrica e pobre, ela era um gênio silencioso. Mas o verdadeiro tesouro não era o dinheiro, era o que estava ao lado das escrituras. Abri o diário. Nas páginas amareladas, a tia Amélia descrevia, com uma clareza dolorosa, a ganância da família, o desprezo que sentiam por ela e pelo seu amor aos livros. Ela escrevia sobre como eles a visitavam apenas por interesse, esperando sua morte para colocar as mãos no que ela tinha. E descrevia como via em mim, o menino quieto que preferia as histórias à bola de gude, o único parente que a amava de verdade, pelo que ela era, e não pelo que ela podia deixar. Ela planejou tudo, cada passo, para que sua verdadeira herança ficasse com quem saberia valorizá-la. Por fim, abri a carta. A voz dela parecia saltar do papel, calma e firme, como eu me lembrava. Ela me pedia perdão por me deixar um fardo tão pesado, a biblioteca em ruínas, mas explicava que era um teste. Um teste para ver se a minha alma ainda era a mesma daquele menino que ela ensinou a ler. Ela sabia que eu cuidaria do lugar, mesmo que não houvesse nada de valor ali. E me pedia uma única coisa: que eu usasse aquela fortuna não para me vingar, não para esfregar na cara de ninguém, mas para construir algo duradouro. Construa algo que o dinheiro não pode comprar, meu querido Silas, ela escreveu. E nunca, jamais, se rebaixe ao nível daqueles que o humilharam. A melhor justiça é a que o tempo entrega, silenciosamente. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto não eram de alegria pela riqueza, eram de gratidão, de um amor tão profundo que atravessou a morte para me alcançar. Naquele momento, a humilhação que eu senti na sala de estar, as risadas do meu cunhado, os cochichos na rua, tudo isso perdeu o peso. Tudo se tornou pequeno, insignificante. A tia Amélia não tinha apenas me deixado rico. Ela tinha me devolvido a dignidade. Ela tinha validado cada escolha que fiz na vida, cada sacrifício, cada momento de retidão. Ela me enxergou quando ninguém mais o fez. Eu fiquei ali, sentado no chão empoeirado da biblioteca, por horas, lendo e relendo a carta, o diário. O sol se pôs, e a lua subiu, e eu continuei ali, no escuro, apenas com a companhia daquelas palavras. Eu entendi por que ela manteve tudo em segredo. Para proteger seu legado das mãos gananciosas. Para garantir que seu plano funcionasse. E eu sabia que a minha missão, agora, era honrar esse segredo, com a mesma discrição. Aquele conhecimento era uma armadura. O mundo podia continuar a me ver como o tolo da biblioteca. Eles não precisavam saber a verdade. E foi aí que o poder mudou de mãos. Não de uma forma barulhenta com gritos de vitória, mas de uma forma quieta, interna. Eu agora sabia o que eles nunca saberiam. Eu tinha a chave não só daquela caixa, mas do futuro. A zombaria deles que antes me feria, agora soava diferente. Soava como o eco da ignorância. Eles riam de uma miragem, de uma caricatura que eles mesmos criaram, enquanto a realidade, sólida e valiosa, estava guardada a 7 chaves, bem debaixo dos seus narizes. Guardei tudo de volta na caixa. A carta, o diário, as escrituras, coloquei a chave de volta no livro oco e o livro de volta na prateleira, no lugar de sempre. Fechei o compartimento secreto na estante, e o encaixe perfeito fez com que ele desaparecesse de novo, como se nunca tivesse existido. Ninguém jamais saberia. Aquele segredo era meu e da tia Amélia, uma promessa silenciosa entre nós dois. Eu não era mais a vítima da história. Eu era o guardião dela. Na manhã seguinte, quando o Ricardo passou com seu carro novo e buzinou, zombando de mim enquanto eu varria a calçada, eu não senti raiva. Pela primeira vez, eu sorri. Um sorriso pequeno, só para mim. Ele estava exibindo seus trocados, seu pequeno prêmio de consolação, sem fazer a menor ideia de que o verdadeiro tesouro estava a poucos metros dele, protegido por um velho marceneiro que ele e todos os outros julgaram ser um tolo. A paciência, como a tia Amélia dizia, é a chave para toda justiça. E a minha estava apenas começando. Com a caixa de volta em seu esconderijo e o segredo trancado no peito, uma calma que eu não sentia há anos tomou conta de mim. Eu não precisava de vingança. A carta da tia Amélia era clara, e o meu coração concordava com cada palavra dela.
A maior justiça não seria humilhar quem me humilhou, mas sim construir algo que eles jamais seriam capazes de entender. Minha decisão foi tomada ali no silêncio da madrugada à luz do lampião. Eu não venderia tudo para ir embora, eu ficaria. Usaria uma parte daquela fortuna para dar vida ao sonho da minha tia, transformando aquela ruína em um farol, e faria isso em silêncio, deixando que a obra falasse por mim. O resto do dinheiro ficaria guardado, uma segurança para minha velhice, um escudo invisível contra qualquer dificuldade que a vida ainda pudesse me trazer. Meu plano não era sobre ostentação, era sobre propósito. Na semana seguinte viajei para a capital. Contratei um advogado discreto, um homem de fora que não conhecia as fofocas de Vila das Bromélias. Mostrei a ele apenas algumas das escrituras, as suficientes para o que eu precisava. Pedi que negociasse a venda de forma sigilosa. O dinheiro entrou na minha conta semanas depois, uma quantia que fez minhas mãos tremerem ao ver o extrato no banco. Com ele, a primeira coisa que fiz foi voltar para a cidade e contratar os melhores pedreiros e carpinteiros da região. Quando os caminhões de material de primeira linha começaram a chegar e os homens a trabalhar, a cidade parou para olhar. A pena nos olhos dos vizinhos foi substituída por uma confusão perplexa. Ninguém entendia de onde vinha o dinheiro para uma reforma tão suntuosa. Eu apenas supervisionava a obra, quieto, respondendo aos curiosos com um sorriso vago. A biblioteca, antes um esqueleto de tijolos, renascia a cada dia. O telhado foi refeito com as melhores telhas, as paredes rebocadas e pintadas em um tom de creme que parecia absorver a luz do sol. As janelas ganharam vidros novos e esquadrias de madeira de lei, feitas por mim na minha oficina. O assoalho de peroba foi lixado e polido até brilhar como um espelho. Um dia, enquanto eu estava na calçada observando o trabalho, meu cunhado Ricardo parou o carro. Ele desceu, com o rosto contorcido numa mistura de inveja e incredulidade. Mas o que é isso, Silas? Ganhou na loteria? Ele perguntou, a voz carregada de um espanto que mal disfarçava a cobiça. Eu o olhei com calma, a mesma calma que senti ao ler a carta da minha tia. Não, Ricardo, respondi. Vendi alguns livros raros que estavam aqui. Parece que a poeira valia mais do que você pensava. Virei as costas e voltei para dentro, sem lhe dar a chance de fazer outra pergunta. Quando a obra terminou, o lugar estava irreconhecível. Era uma joia. Na fachada, uma placa de bronze dizia: Biblioteca Comunitária Amélia. Com o restante do dinheiro da primeira venda, comprei centenas de livros novos, computadores, e criei um pequeno fundo para manter o lugar funcionando por anos. No dia da inauguração, a cidade inteira apareceu. As crianças corriam para dentro, com os olhos brilhando diante das prateleiras cheias de histórias. Os adultos olhavam, maravilhados. Meus primos e meu cunhado estavam lá, no fundo da multidão, com os rostos fechados, incapazes de processar o que viam. Eles não ousaram se aproximar. O lixo deles, a pilha de entulho, havia se tornado o maior presente que Vila das Bromélias já recebera. E eles nunca saberiam a verdade por trás daquilo. A ignorância era a sua herança. Hoje, passo minhas tardes sentado em um banco dentro da biblioteca, vendo as crianças aprenderem a ler nos mesmos livros que um dia me salvaram. Não sou mais o tolo da biblioteca. Sou o seu Silas, o guardião das histórias. A fortuna da tia Amélia me deu paz, não poder. A minha vitória não foi o dinheiro, foi a liberdade de escolher o meu próprio final. Foi provar para mim mesmo que o verdadeiro valor não está no que se pode contar ou exibir, mas no que se pode construir para os outros. Eles continuam com suas terras e seu dinheiro barulhento, e eu fiquei com a parte mais rica da herança: o silêncio, a dignidade e a certeza de que a melhor justiça é aquela que a vida se encarrega de escrever, sem que a gente precise dizer uma única palavra.